Boa noite, pessoal aqui do presencial. Boa noite, pessoal do online. Então, nós vamos dar continuidade. Lei penal no espaço. Foi o tema que eu terminei na última aula aí, tá? Encerrando. Cheguei a falar sobre o lugar do crime, com previsão no artigo 6º, mas eu vou fazer tipo uma recapitulação para a gente trabalhar em cima desse tema aí de forma completa aí nessa aula. Beleza? Antes de começarmos aqui, eu sempre falo para vocês a respeito de mudança de jurisprudência, ou então julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça. Saiu um julgado recentemente aí do STJ, que diz respeito ao crime de estupro de vulnerável, com previsão no artigo 217-A do Código Penal. Tá? O julgado traz o seguinte enunciado, né? Ele traz um caso concreto, que o indivíduo pega uma criança de 10 anos, pede para essa criança tirar a roupa, mas sem ter contato com ela, entendeu? Sem ter uma conjunção carnal, sem praticar um ato libidinoso diverso da conjunção carnal com essa criança, só deixou a criança despida para satisfazer a lascívia dele. Tá? Então, o entendimento do STJ, para se configurar o crime de estupro de vulnerável, não precisa ter a conjunção carnal, nem praticar o ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Só o fato dele despir a criança e satisfazer a lascívia dele, já é configurado esse crime. Tá? Então não precisa ter contato físico. Esse fato de dispor ali a criança dessa forma, às vezes para ele se masturbar, ou até mesmo para ter o prazer de ver a criança ali pelada, para satisfazer a lascívia dele, já pode configurar aí o crime de estupro de vulnerável. Esse é o entendimento também do doutrinador Kleber Masson. Kleber Masson e o Rogério Sainz entendem que não precisa ter o contato físico para se configurar aí o estupro de vulnerável. Até mesmo botar uma criança ou um adolescente menor de 14 anos para que venha fazer a felação, ou seja, se automasturbar ali para satisfazer a lascívia do sujeito ativo. Então já é configurado crime. Tá? Eu estou falando isso para vocês porque a banca CESP, principalmente, ela gosta de trabalhar em cima de julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça. Então, se trouxer um caso concreto, da forma como falei para vocês, sem medo de errar, vai ser consumado aí o estupro de vulnerável. Beleza? Tranquilo, então. Então, vamos lá agora. Lugar do crime. No que diz respeito ao lugar do crime, ele tem previsão no artigo 6º do Código Penal. Eu falei para vocês que tem 3 teorias a respeito do lugar do crime. Primeira teoria é a teoria da atividade, que vai falar que o lugar do crime é onde foi praticado a conduta, tanto através de uma ação ou omissão. Então, ó, lugar do crime é onde que foi praticado a ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Logo em seguida, eu tenho a teoria do resultado, que vai falar que o lugar do crime é onde ocorreu o resultado delituoso, onde ocorreu a consumação do crime. E, por fim, na letra C, eu tenho a teoria mista ou da ubiquidade, que vai falar que o lugar do crime é tanto onde foi praticada a conduta através de uma ação ou omissão, como também onde ocorreu o resultado. Então, no que diz respeito ao artigo 6º do Código Penal, teoria adotada é a teoria mista ou teoria da ubiquidade. E olha só, a banca CESP ela trouxe também um enunciado com a seguinte denominação no que diz respeito a essa teoria, ó, teoria unitária, tá? Trouxe com esse termo aqui, ó. Então, sinônimo, teoria mista, ubiquidade ou teoria unitária aí, a respeito do lugar do crime. Então, eu trouxe o exemplo para vocês da seguinte situação. O indivíduo está aqui no Brasil, tá? Está no Brasil. Ele vai e envia uma carta-bomba do Brasil para a Argentina, tá? É um exemplo clássico. Então, Brasil e a Argentina. Então, ele praticou a conduta onde? No Brasil. Onde que ele vai enviar a carta-bomba. Chegando na Argentina, Los Hermanos vai abrir a carta, explodiu.
estourou a cabeça do Los Hermanos, veio a falecer. Então ocorreu o resultado onde? Na Argentina. Então aqui, ó, conduta praticada no Brasil. Resultado ocorrido foi na Argentina. Então tu imagina a seguinte situação. Vamos supor que se no Brasil fosse adotada a teoria do resultado, tá? E na Argentina fosse adotada a teoria da atividade. Aí eu pergunto para vocês, onde ocorreu o resultado? Foi no Brasil? Não. No Brasil foi praticada a conduta. Então o indivíduo não poderia ser punido pela lei brasileira. Já como na Argentina foi adotada a teoria da atividade, mas onde que ocorreu o resultado, ele também não poderia ser o quê? Punido. Então ele ficaria impune. Então, para solucionar os crimes à distância, envolvendo a soberania de dois países, por isso que o artigo 6º do Código Penal adotou a teoria da ubiquidade. Ele vai pegar tanto no que diz respeito onde foi praticada a conduta, como também onde ocorreu o resultado. Então, se eu não pego aqui no resultado, eu vou pegar onde? Onde foi praticada a conduta. Tá? Eu cito também como exemplo, vamos supor aqui no Paraná, é a fronteira de Foz do Iguaçu com o Paraguai. O indivíduo vai lá, cone o inecante com a intenção de matar, efetua 2 disparos do lado do Brasil no sujeito passivo. O sujeito passivo vai engateando, né? Vai agonizando e ele vem a falecer do outro lado da fronteira, ou seja, do lado do Paraguai. Se o Brasil adotasse a teoria do resultado, ele não poderia ser punido pela lei brasileira, porque o resultado ocorreu no Paraguai. E se no Paraguai adotasse a teoria da atividade, ele também ficaria impune, por quê? No Brasil é que foi praticada a conduta. Então veio justamente para solucionar esses crimes à distância. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta? Preste atenção no que eu vou falar agora. Quando você vai fazer uma questão e perguntar assim, ó, de acordo com o Código Penal, lugar do crime é teoria da ubiquidade, tá? Ou mista. Por quê? Muitas às vezes confunde o Código de Processo Penal com o Código Penal, porque eu tenho outra teoria que é adotada em termos de fixação de competência no direito processual penal. Por exemplo, no direito processual penal, para ser fixada a competência, a teoria adotada é a teoria do resultado, artigo 70 do CPP. Então, fixa a competência como regra geral, onde ocorreu o resultado do crime. Tu imagina a seguinte situação, eu estou aqui em Cascavel, cidade de Cascavel. Aí eu vou aplicar um estelionato, sendo que o indivíduo que vai ser vítima do estelionato está em Toledo. Aí ele é o sujeito passivo, está em Toledo, eu sou sujeito ativo, estou em Cascavel. Eu estou praticando minha conduta daqui. Se o resultado ocorrer lá, pelo Código de Processo Penal, justiça competente vai ser de Toledo. Pelo Código Penal, onde que foi o lugar do crime? Pode ser tanto aqui, em Cascavel, como em Toledo. Tanto a teoria da atividade misturado com a teoria do resultado. Isso, Código Penal. Código de Processo Penal, teoria do resultado. Beleza? Artigo 70 do CPP. Outro detalhe. No que diz respeito aos crimes dolosos contra a vida, por exemplo, crime de homicídio, um crime doloso contra a vida. A jurisprudência, no termo de fixação de competência, isso para o direito processual penal, tá? Ela adota a teoria da atividade. Então, por exemplo, eu efetuo 2 disparos aqui no indivíduo em Cascavel. E ele vem a ser socorrido, vai para Toledo. Só que ele vem a falecer onde? Toledo. Onde que ocorreu o resultado de morte? Toledo. Onde foi praticada a conduta? Em Cascavel. Então, como é um crime doloso contra a vida, a jurisprudência entende que é melhor ser adotada a teoria da atividade. Por quê? Para você conseguir captar mais elementos de prova onde ocorreu a prática do crime. Beleza? Então, ó, lugar do crime de acordo com o Código Penal, teoria mista ou da ubiquidade.
Teoria do resultado é adotada no artigo 70 do Código de Processo Penal para fixar a competência, isso como regra. Crime doloso contra a vida, teoria da atividade que é adotada lá no Código de Processo Penal. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então eu vou prosseguir. Vamos lá. Próxima classificação aqui que a gente vai pôr, separar. Crimes à distância. Você pode anotar aí. Além dos crimes à distância, eu tenho os crimes em trânsito. E, por fim, os crimes plurilocais. Tá? Então, vamos lá, pessoal. O que é um crime à distância? Crime à distância é aquele crime que envolve a soberania de dois países. Esse exemplo que eu citei aqui, para mostrar para vocês o porquê o Código Penal adotou no tema lugar do crime a teoria da ubiquidade, isso é um exemplo de crime à distância, porque envolve a soberania de dois países, do Brasil e da Argentina. Então, crime à distância é quando o crime envolver a soberania de dois países. Beleza? Envolve a soberania de dois países. Consequentemente, eu tenho crimes em trânsito. Crimes em trânsito, eu sempre falo, é diferente do que crime no trânsito. Crime no trânsito, eu vou analisar o quê? O Código de Trânsito do quê? Brasileiro. Lei 9.503 de 1997. Essa classificação de crime no trânsito significa que a conduta do agente, ela envolve a soberania de mais de dois países. Por exemplo, aqui, nesse exemplo que eu citei, eu botei Brasil e Argentina. Mas vamos supor que a conduta do indivíduo, além de passar pelo Brasil, viesse passar aqui, por outro país. Por exemplo, aqui o Chile. Então, envolveu a soberania de mais de dois países. Eu tenho um crime em trânsito, não crime no trânsito, tá? Crimes à distância envolve a soberania de dois países. Crimes em trânsito envolve a soberania de mais de dois países, ou seja, no mínimo 3. Beleza? Aí você vai falar assim, onde que é o lugar do crime? Se a conduta começou pelo Brasil, lugar do crime vai ser o quê? Brasil. Artigo 6º do Código Penal. Beleza? Agora, o que seria crimes plurilocais? Crimes plurilocais, pessoal, é quando a conduta do agente ela passar por mais de uma comarca. Por exemplo, o indivíduo praticou um crime lá na capital de São Paulo. Sequestrou a vítima. Foi lá, sequestrou, privou a vítima de liberdade de locomoção. Depois ele foi para um cativeiro lá em São Bernardo. Levou a vítima para um cativeiro em São Bernardo. Ou seja, passou pela comarca de São Paulo, da capital, e foi parar na comarca lá de São Bernardo. Eu tenho um crime plurillocal? Sim, porque envolve aí, mais de uma comarca. Isso dentro do território o quê? Nacional. Não vai envolver outro país. Diferentemente dos crimes à distância e dos crimes em trânsito, que envolve soberania de países. Nos crimes plurilocais, não. Vai envolver o quê? A competência da comarca. A conduta dele vai passar por mais de uma comarca. Exemplo aqui em Cascavel, vamos supor que aqui eu tenho a comarca de Cascavel, porque eu não sei pelo Código de Organização Judiciária como é que é distribuída a competência. Pode trocar de estado? Quê? Sair do estado? Pode, também. Porque ele vai passar, ele passando por outro estado, ele vai atingir a comarca de outro estado, mas está sendo o quê? Plurillocal, do mesmo jeito. Então vai ultrapassar várias comarcas. Eu posso sequestrar uma pessoa aqui no Paraná e levá-la para São Paulo. Isso é um crime plurillocal? Sim. Agora, a fixação da competência, aí é de acordo com o Código de Processo o quê? Penal. Beleza? Mas aí você tem que saber o quê? Está estudando direito penal. Onde que foi o lugar do crime?
Por exemplo, extorsão mediante sequestro. Eu privei a vítima aqui da liberdade de locomoção, querendo que exigir a condição de resgate. Eu privei ela no Paraná. Se eu levei ela para São Paulo, lugar do crime, onde consumou o quê? Ali, ou foi praticada a conduta. Eu posso pegar como referência aqui o estado do Paraná, lugar do crime. Tá? Agora, em termos de fixação de competência, o Código de Processo Penal, nos crimes plurilocais, quando passa por mais de uma comarca, ele vai falar que a fixação da competência é determinada pela prevenção. O que seria isso? O primeiro juiz que tomar a prática de um ato, ele que vai ser o quê? O competente. Então, por exemplo, vamos supor que eu privei a vítima de liberdade de locomoção no Paraná, levei para São Paulo, mas o juiz de São Paulo que decretou a prisão preventiva dos indivíduos lá. Então, ele que vai ser o quê? Competente, tendo visto a prevenção. Foi o primeiro a praticar um ato ali dentro dessa relação processual. Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então vamos para o próximo tema. Anota aí agora. Pode anotar que vai ser de forma diferente. O conteúdo pode ser igual, mas as minhas aulas são diferentes. Então aqui, ó, próximo tema. Territorialidade. Tá? Territorialidade. Pessoal, quando tu vai estudar territorialidade, tem alguns princípios que vai ser aplicado, tanto no caso da aplicação do princípio da territorialidade, extraterritorialidade e intraterritorialidade. Eu vou explicar isso tudo, tá? Então envolveu esse tema, lei penal no espaço. Alguns princípios têm que ser o quê? Observado. E eu vou citar para vocês e vou explicar cada um. Tranquilo? Então anota aqui, ó. Primeiro princípio. Princípio da territorialidade. O que consiste o princípio da territorialidade? Ó, o princípio da territorialidade, ele leva em conta não quem está praticando o crime, não quem está sofrendo a conduta, não em referência ao bem jurídico que está sendo agredido, e sim o local onde ocorreu a prática delituosa. Então, o princípio da territorialidade ele é aplicado, tendo em vista o local que ocorreu a prática delituosa. E no nosso caso, eu vou aplicar o princípio da territorialidade se a infração penal, se o crime ocorrer dentro do nosso território o quê? Nacional. Eu não quero saber quem praticou o crime, se é brasileiro, se é estrangeiro. Eu não quero saber quem está sofrendo a conduta, se é brasileiro, se é estrangeiro, ou qual bem jurídico que está sendo o quê? Agredido, se é a vida, se é a integridade física. Eu estou levando em conta o quê? O território que foi praticado o crime. Então, o princípio da territorialidade leva-se em conta o local que foi praticado o crime. Beleza? Próximo princípio. Princípio da defesa, também denominado princípio real ou da proteção. Então você pode se deparar com as seguintes denominações no que diz respeito a esse princípio. Quando que é aplicado esse princípio? O que consiste a aplicação do princípio da defesa real ou da proteção? Ó, ele vai levar em conta o bem jurídico que está sendo agredido. Tá? Ele não quer saber quem praticou o crime, ele não quer saber quem está sendo a vítima do crime, e nem o local onde está ocorrendo a prática delituosa. Ele leva em conta o bem jurídico que está sendo lesado ou exposto ao perigo de lesão. Exemplo, se você praticar um crime contra o patrimônio ou a fé pública da administração pública, direta ou indireta, e dos territórios,
onde quer que seja praticada a tua conduta, vai ser aplicada a lei brasileira. Se você praticar no exterior, é uma hipótese de extraterritorialidade o quê? Incondicionada. Mesmo a tua conduta ocorrendo em outro território, em outro país, eu vou aplicar a lei brasileira, porque eu estou levando em conta o bem que está sendo o quê? Lesado, ou está exposto ao perigo de lesão. Tá? Então, recapitulando, o princípio da defesa real ou da proteção leva-se em conta o bem jurídico que está sendo lesado ou exposto ao perigo de lesão. Não quer saber quem está praticando o crime, não quer saber quem está sofrendo a conduta e nem o local onde ocorreu a prática delituosa. Tá? Mas, como exemplo, eu tenho as hipóteses do artigo 7º, inciso 1, a linha A, B e C do Código Penal, que vai ser aplicado esse princípio aqui. Está levando-se em conta os bens que estão sendo lesados ou ameaçados. Então, vou aplicar o princípio da defesa real ou da proteção. Tá? Próximo princípio. Ó, princípio da personalidade. Eu posso trazer essa denominação da personalidade ou a seguinte denominação também, ó, nacionalidade. Princípio da personalidade ou da nacionalidade ativa. Ativa. Aqui, ó, esse princípio está levando em conta quem está praticando um crime. Então, ele leva em conta que se o sujeito ativo que praticou o fato delituoso for brasileiro. Se for brasileiro que praticou o crime, independentemente se foi no estrangeiro, leva-se em conta a sua nacionalidade. Então, o princípio da nacionalidade ativa leva-se em conta a condição do cidadão o quê? Brasileiro. Por isso que eu estou falando, ó, nacionalidade ativa. Ele, para praticar o fato delituoso, para eu aplicar esse princípio, ele tem que ser o quê? Cidadão brasileiro. Ah, praticou no estrangeiro. Então, eu posso aplicar esse princípio. Só que a aplicação do princípio da nacionalidade ativa, ela é aplicada nas hipóteses de extraterritorialidade condicionada. Então, vai ter que preencher as condições do parágrafo 2º do artigo 7º do Código Penal. Mas eu vou aplicar porque o sujeito ativo que praticou o fato delituoso é brasileiro. Fica tranquilo que depois eu vou esquematizar. Quer perguntar? É cidadão ou qualquer brasileiro? Tem que ser cidadão? Tem que ter condição? Não, eu utilizei o termo cidadão brasileiro, mas não necessariamente precisa estar com os direitos políticos em dia, né? É condição de brasileiro. Se é um nacional, praticou o fato delituoso, eu estou levando em conta a aplicação ali da lei brasileira, porque o sujeito ativo é brasileiro. Beleza? Exemplo. Artigo 7º, inciso 2, a linha B do Código Penal. Tá? Depois eu vou esquematizar tudo, pessoal. Próximo princípio. Letra D. Anota aí, ó. Princípio da nacionalidade ou da personalidade passiva. Ó, princípio da personalidade ou da nacionalidade passiva. É aplicada à lei brasileira, mesmo se o crime ocorrer no estrangeiro, se o sujeito passivo da prática delituosa for um brasileiro. Então, eu estou levando em condição quem está sofrendo o quê? A conduta. Se sofreu a conduta for um brasileiro, mesmo ele sendo vítima no exterior, vai ser aplicada a lei brasileira. Princípio da nacionalidade, o quê? Passiva. Leva-se em conta quem está sofrendo a conduta.
tem que ser um brasileiro. Exemplo, dentro do Código Penal, artigo 7º, parágrafo 3º. Outro princípio, letra E. Princípio do pavilhão, ó, princípio do pavilhão. Além dessa denominação pavilhão, eu tenho também bandeira, substituição, ou representação. São termos sinônimos. Princípio da bandeira, do pavilhão, da substituição ou da representação. Ó. Preste atenção no que eu vou falar. Esse princípio vai ser aplicado nos casos que ocorrer um crime dentro de uma embarcação ou aeronave brasileira de natureza privada ou mercante, que ocorrer no estrangeiro e lá eles não forem o quê? Julgados. Então, ó, ocorreu a prática delituosa dentro de uma embarcação, dentro de uma aeronave brasileira de natureza privada ou mercante e lá não foi o quê? Julgado. Aí eu vou aplicar o princípio da representação, da bandeira, da substituição ou do pavilhão. Leva-se em conta a bandeira que a embarcação, a aeronave está carregando. Ela está representando quem? Se está representando o Brasil, mesmo ela sendo de natureza privada ou mercante, se a lei estrangeira não foi aplicada, aí eu aplico o princípio da bandeira e vou aplicar a lei brasileira. Mas a lei brasileira ela vai ser aplicada na hipótese se preencher o quê? As condições. Primeira condição que eu tenho que verificar é se não for julgado lá no estrangeiro. Porque se for julgado no estrangeiro, não vai ser aplicado o princípio da bandeira. Por que não vai? Porque, pessoal, a embarcação ou aeronave de natureza privada ou mercante, nossa, brasileira, lá no estrangeiro, se ocorrer um crime dentro dela, ela é extensão do território o quê? Estrangeiro. Eu só aplico a lei brasileira se não for julgado pela lei de lá, do outro país. Aí eu vou aplicar o quê? O princípio do pavilhão da bandeira. Porque como está representando o Brasil e lá no estrangeiro não foi julgado, aí eu aplico esse princípio para julgar aqui de acordo com a lei brasileira. Tranquilo? E por fim, letra F, ó, você pode se deparar com as seguintes denominações. Princípio da universalidade. Então, princípio da universalidade. Além da universalidade, pode ser trazido com a seguinte denominação: ó, justiça universal ou justiça cosmopolita. Olha só. Esse princípio vai ser aplicado da justiça universal, cosmopolita ou da universalidade nos crimes que o Brasil obrigou o quê? A reprimir através de tratado, convenção ou acordo que internacional. Leva-se em conta o tratado que o Brasil celebrou com os países para reprimir essa prática delituosa. Ele não quer saber, ó, quem praticou o crime, ele não quer saber quem sofreu a conduta e ele não quer saber qual o bem jurídico que foi atingido e nem o local de onde ocorreu o delito. Por exemplo, vamos supor, um brasileiro pratica um crime de tráfico aqui. Tráfico é um exemplo de crime que o Brasil se obrigou a reprimir através de tratado. Praticou o tráfico aqui e foi lá para os Estados Unidos. Vamos supor que os Estados Unidos ratificou esse tratado conjuntamente com o Brasil. Vai ser aplicada a lei brasileira? Ó, não. Se ele for pego lá, pode ser vir a condenado por lá. Porque ele praticou o crime aqui, saiu e pelo fato do Brasil ter o tratado, ele pode vir a ser punido por lá. Mesma coisa, um país que tem tratado com o Brasil, o indivíduo veio,
um traficante saiu de lá e veio para cá. Aí o Brasil pode pegá-lo e punir ele por aqui. Porque foi uma relação o quê? De acordo internacional. Não quer saber quem praticou o crime, o sujeito ativo, não quer saber quem está sofrendo a conduta, nem o local da infração e nem qual é o bem jurídico que está sendo o quê? Lesado ou exposto ao perigo de lesão. E sim um crime que foi ali obrigado à repressão através do tratado. Tá? Agora, claro, o indivíduo praticou o tráfico aqui, ele foi preso aqui, tu não precisa saber mais de nada, não precisa aplicar o princípio da justiça universal. Se ele praticou o crime aqui, ele vai ser julgado pela lei brasileira porque eu aplico o princípio da territorialidade. Tá? Agora, se ele praticou o crime no estrangeiro, veio para cá, como é um crime de tráfico, ele pode ser pego e julgado por aqui também. Tá bom? Então são esses princípios. Fica calmo que eu vou esquematizar de acordo com cada artigo ali do Código Penal, especificamente o artigo 7º. Tranquilo? Agora, vamos à seguinte situação. Eu vou trazer os termos e a gente vai esquematizar aqui no quadro, tá? Então, ó, eu vou falar onde ocorreu a infração e qual lei que vai ser aplicada. Tranquilo? Então, ó, preste atenção. Aqui eu vou botar, ó, local do crime. Beleza? Local do crime. Lei a ser aplicada. Agora eu vou ter que ser um pouquinho mocinha para separar, tá? Aqui, ó. Para não confundir a cabeça de vocês. Então, ó. Primeiro ponto aqui. Territorialidade. Territorialidade. Vou aplicar o princípio da territorialidade quando ocorrer um crime dentro do nosso território, o quê? Nacional. Essa é a regra. A não ser se o Brasil ratificou um tratado, um acordo ou uma convenção através de direito, o quê? Internacional. O Brasil, pessoal, ele não adotou o princípio da territorialidade absoluta. O que seria o princípio da territorialidade absoluta? Ocorreu qualquer crime aqui no Brasil, independentemente de quem veio a praticar, seria aplicado o quê? A lei brasileira. Isso que seria o princípio da territorialidade, o quê? Absoluta. Só que o Brasil, no artigo 5º do Código Penal, ele adotou o princípio da territorialidade o quê? Temperada, ou mitigada, ou suavizada. A regra, ocorreu um crime dentro do nosso território nacional, eu vou aplicar a lei brasileira. Aí vem a exceção, exceto se o Brasil ratificou um tratado, um acordo ou uma convenção de direito o quê? Internacional. Tá? Então, ó, aqui eu vou pôr a territorialidade. Essa territorialidade, ela é atemperada. Tá? Além da territorialidade, eu tenho a extraterritorialidade. O que é extraterritorialidade? É a lei brasileira sendo aplicada no estrangeiro. E também tenho a intraterritorialidade. A intraterritorialidade, pessoal, é a lei estrangeira sendo aplicada no nosso território que é nacional. Então, ó, territorialidade. Territorialidade é quando o crime ocorrer dentro do nosso território nacional. Beleza? Extraterritorialidade é quando o crime ocorrer lá no estrangeiro, ocorrer em outro país e eu estou aplicando a lei brasileira. Intraterritorialidade é o crime ocorrendo dentro do nosso território nacional, só que a lei que vai ser aplicada não é a lei brasileira, e sim a lei estrangeira. Tá? Então aqui, ó. Local do crime, territorialidade, vai ocorrer onde? No Brasil. No caso de extraterritorialidade, eu aplicar a lei brasileira no crime que foi praticado no estrangeiro. Onde que vai ser o local do crime? No país estrangeiro. Tá aqui, ó.
país estrangeiro. No caso de intraterritorialidade, onde que é o local do crime? No Brasil. Só que a lei que vai ser aplicada não é a lei brasileira, e sim a lei estrangeira. Então você já identificou, através do quadro, no caso de territorialidade, o local do crime vai ser o Brasil. Extraterritorialidade vai ser o país estrangeiro. E intraterritorialidade vai ser onde? O local do crime? No Brasil. Segunda hipótese agora. No caso de territorialidade, ocorreu um crime dentro do nosso território nacional. Qual é a regra? Qual lei que tem que ser aplicada? É a lei brasileira. Então, tu nota aqui, ó. Lei brasileira. Beleza? Extraterritorialidade. Crime ocorreu no país estrangeiro, só que eu vou aplicar a lei brasileira, tá? Então, na extraterritorialidade, o local do crime é o país estrangeiro, só que a lei que vai ser aplicada vai ser a lei brasileira. Beleza? E no caso de intraterritorialidade, o local que foi praticado o crime foi no Brasil, mas a lei que vai ser aplicada não é a lei brasileira, e sim a lei estrangeira. Então, eu acho que deu para facilitar um pouco dessa forma, não deu? Então, vamos lá para o detalhe. Quando que vai ocorrer as hipóteses de intraterritorialidade? A lei estrangeira sendo aplicada dentro do nosso território nacional. Preste atenção com o tia Lero. Caraca, tu mandei. Tô brincando. Ó, preste atenção. Na Convenção de Viena, que o Brasil ratificou, sobre imunidades diplomáticas. Então, se um diplomata, um chefe de governo estrangeiro ou embaixador vier praticar um crime dentro do nosso território nacional, que fez parte da adesão dessa convenção, eu estou falando que vai ser aplicada a lei estrangeira. É uma hipótese de intraterritorialidade. Não quer saber qual crime foi praticado, tá? Não quer saber. Ele pode ter praticado um crime de homicídio aqui, dentro do nosso território nacional. Mas se ele é o chefe de governo estrangeiro, pelo fato de ter ratificado a convenção conjuntamente com o Brasil, o país que ele representa, ele vai ser julgado pela lei do país dele. Então é intraterritorialidade, a lei estrangeira sendo aplicada dentro de um crime que foi praticado no nosso território nacional. Tá? Então um exemplo aí, Convenção de Viena. Imunidades diplomáticas. O cônsul. Eu falei cônsul? Não. Não falei cônsul. Não falei essa marca. Tá? Cônsul. O cônsul, ele só vai ter a aplicação da lei do país dele quando ele praticar um crime dentro do nosso território nacional, se o crime que ele praticar for correlato com a função dele. Tiver correlação com a função dele. Se ele praticar um crime comum, ele vai ser julgado pela lei brasileira. Então, por exemplo, ele matou uma pessoa, praticou crime de homicídio. Qual a lei que vai ser aplicada se ele praticou dentro do nosso território nacional? Lei brasileira. Agora, se ele praticou, por exemplo, dentro do consulado lá, um crime funcional, praticou um peculato, o cônsul, ele vai ser julgado pela lei do país dele. Tá? Então, um exemplo que eu sempre cito nas minhas aulas, né, que foi um caso concreto, foi na hipótese dos indivíduos que utilizaram o carro do consulado para tentar auxiliar um traficante lá no Rio de Janeiro, conhecido como Ney da Rocinha. Então, eles utilizaram o carro do consulado, os membros do consulado, botaram o Ney da Rocinha na mala, aí foram pegos pela Polícia Militar e, consequentemente, foi levado para a Polícia Federal. Então, todos vão responder de acordo com a lei brasileira. Foi crime funcional? Associação para o tráfico? Não. É um crime o quê? Comum. Então, responde pela lei brasileira. Tranquilo? Então, tá de parabéns. Vamos agora para o próximo ponto. Tá? Falei para vocês sobre territorialidade, intraterritorialidade e extraterritorialidade. Eu vou voltar e depois vou especificar a extraterritorialidade. Agora vamos trabalhar em cima do nosso território. Então, ponto. Território.
Pessoal, o nosso território, ele é composto do espaço físico, tá? E além do espaço físico, ele é composto também do espaço, espaço jurídico. Também de espaço jurídico, alguns falam território por ficção. Tá? Espaço jurídico, território por ficção. E alguns citam também essa denominação, território flutuante. É aquele que flutua, professor. É isso mesmo, território flutuante. Tá? Beleza? Então, essa é a composição do território nacional de acordo com o Código Penal, de acordo com o direito penal. Então, o espaço físico, né? Nosso território é composto do nosso espaço aéreo, do nosso mar, terra, solo, subsolo, tá? Lagos, rios, tudo isso que você imaginar, ou seja, espaço físico. Aí eu falo assim, 12 milhas marítimas, não precisa saber disso, tá? Não precisa. É só você saber que o espaço físico é composto do mar, terra, solo, subsolo e o espaço aéreo correspondente. Rios, lagos, mares, beleza? E o espaço jurídico? O nome já diz, espaço jurídico, território por ficção, é um espaço trazido pela lei. Não é espaço físico, tu não consegue meter a mão. É um espaço que trazido pela lei. Então, exemplo de espaço jurídico ou território flutuante que vai compor aí o nosso território nacional. Você pode anotar aí, as embarcações, embarcações. Além das embarcações, eu tenho aeronaves, embarcações ou aeronaves de natureza pública. Então, embarcações ou aeronaves de natureza pública ou a serviço do governo ou a serviço do governo brasileiro. Agora o detalhe mais importante do que eu anotei aqui, essa parte agora. Embarcações ou aeronaves de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Ou seja, onde ocorrer o fato delituoso, em qualquer lugar que ocorrer o fato delituoso, se for dentro de uma embarcação ou aeronave de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, vai ser considerado o quê? Nosso território nacional. É extensão do nosso território. Ocorreu um crime dentro de uma aeronave da Força Aérea Brasileira, lá no Japão. Qual a lei que eu vou aplicar? A lei brasileira. Qual o princípio que eu vou aplicar? É extraterritorialidade. Eu vou aplicar o princípio da extraterritorialidade porque o crime ocorreu no estrangeiro. Errado. Se eu estou falando que é meu território, por extensão, o crime ocorreu dentro do território nacional. Então, o princípio a ser adequado ali é o princípio da territorialidade. A Banca CESP tenta sempre fazer esse trocadilho aí. Pode perguntar. É válido também para empresas públicas e sociedade de economia mista do governo brasileiro? Por exemplo, embarcação da Petrobras em mar estrangeiro. Tá, ele está perguntando aqui se vale para empresa pública ou sociedade de economia mista, por exemplo, a Petrobras, né? Ela vai assim, ela provavelmente ela está através de natureza privada ou mercante, né? Então o que ela vai carregar é a bandeira, mas eu não posso falar que ela está a serviço do governo brasileiro, porque ela tem interesse de natureza econômica. Então aí eu posso aplicar o princípio do pavilhão da bandeira se for ocorrer um crime lá no estrangeiro e lá não ser julgado. Mas extensão do nosso território no estrangeiro, não. Tá?
Agora, se for dentro do nosso território, aí eu posso falar que é a extensão do nosso território, mesmo ela sendo de natureza privada ou mercante. Tá? Porque a Petrobras ela tem natureza o quê? Econômica, então eu não posso falar que ela está a serviço do governo brasileiro. Agora, se fosse um avião da Força Aérea, ou então um avião da comitiva do presidente da República, tá? Uma embarcação, por exemplo, um navio da Marinha, então aí eu aplico a lei brasileira. Beleza? Além das embarcações ou aeronaves de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, eu tenho as embarcações ou aeronaves de natureza o quê? Privada, tá? Embarcações ou aeronave de natureza privada ou mercante. Então, natureza privada ou mercante, quando estiverem no nosso território que nacional, tá? Quando estiverem no nosso território nacional ou em alto mar. Beleza? Ou em alto mar. Por quê? Ó, vamos lá. Se eu tenho uma embarcação ou aeronave de natureza pública a serviço do governo brasileiro, onde quer que for praticado o crime, eu vou aplicar o quê? O princípio da territorialidade, tá? Mesma coisa você vai fazer é a reciprocidade, ó. Mesma coisa você vai fazer se eu tiver um navio, uma aeronave de natureza estrangeira a serviço do governo do país que representa. Por exemplo, uma aeronave da Força Aérea Americana está aqui no nosso território. Se for praticado um crime dentro dessa aeronave da Força Aérea Americana, qual lei que vai ser aplicada? A lei do país deles. Por quê? É a extensão do território americano. Mesma coisa acontece com a gente. Tá? Agora, de natureza privada ou mercante, só vou aplicar a lei brasileira se o crime ocorrer dentro da embarcação aeronave, mas no nosso mar ou no nosso espaço aéreo o quê? Correspondente. Ou em alto mar. Alto mar não se define de quem é a soberania. Então, se é território de ninguém, eu aplico a lei brasileira. Nessa hipótese, aqui eu estou aplicando também o princípio da territorialidade, porque o crime ocorreu dentro do nosso território nacional. Agora, se essa embarcação aeronave privada, mercante, estiver no exterior e lá ocorreu o crime e não for julgado, eu vou aplicar o quê? O princípio da extraterritorialidade. E especificando o princípio da bandeira ou do pavilhão. Por que vai ser o princípio da extraterritorialidade? Porque ela no exterior, ela no estrangeiro, não é considerada extensão do nosso território nacional. Só se estiver aqui dentro do território nacional, no caso brasileiro. Agora, se é no estrangeiro, é extensão do território estrangeiro, não brasileiro. Por quê? Porque vai acontecer a terceira hipótese que eu vou mencionar aqui, que é considerada também extensão do nosso território. As embarcações, embarcações e aeronaves, então embarcações e aeronaves de natureza privada ou mercante, de origem o quê? De origem estrangeira. De origem estrangeira que se encontra no nosso território nacional. Então, essas embarcações e aeronaves de natureza privada ou mercante de origem estrangeira que se encontrar no nosso território nacional é extensão do território o quê? Brasileiro. Mesma coisa, as embarcações e aeronaves privadas, mercante brasileira, que se encontram lá no estrangeiro. Vai ser extensão do país onde elas se encontram. Beleza?
Então, vamos pegar aí o artigo 5º e vamos ler. Artigo 5º do Código Penal. Vamos lá. Ó. Artigo 5º. Fala o seguinte: aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Então, eu falei para vocês o que? Artigo 5º, princípio da territorialidade temperada, porque a regra é aplicar a lei brasileira no crime que ocorrer no território nacional, excepcionalmente se o Brasil ratificou tratado, acordo ou convenção de direito internacional. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, tá? De natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Então é considerado que extensão do nosso território nacional, onde quer que se encontrem. Vírgula. Bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercante ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente, ou seja, dentro do nosso território nacional ou em alto mar. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo que correspondente, e estas em porto ou mar territorial que do Brasil, ou seja, dentro do nosso território nacional, essas embarcações ou aeronaves de natureza privada ou mercante são extensão do território que brasileiro, tá? Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Vamos supor a seguinte situação: eu tenho um avião, uma aeronave de natureza estrangeira, tá? Propriedade privada. Ela não vai parar, ela não vai pousar no território nacional. Ela só vai passar pelo nosso espaço aéreo correspondente. Então ela está passando aqui pelo Brasil. Nesse momento que ela está passando pelo Brasil, ocorre um crime dentro da aeronave. Ou seja, no espaço aéreo correspondente ao território quê? Nacional. Qual lei que eu vou aplicar? A lei estrangeira ou lei brasileira? A lei brasileira. Falei, acabei de ler para vocês o parágrafo 2º, no espaço aéreo quê? Correspondente. Tá? Não tem direito de passagem inocente a aeronave. O Código Aeronáutico Brasileiro proíbe o direito de passagem que é inocente. Soberania total no espaço aéreo. Ocorreu dentro do nosso espaço aéreo crime, eu vou aplicar a lei brasileira se a aeronave for de propriedade o quê? Privada ou mercante. Tá? É o artigo 11. Artigo 11 do Código Aeronáutico Brasileiro. Código de Aeronáutica Brasileiro. Tá? Artigo 11. Isso no que diz respeito o quê? Se eu estou falando que é aeronáutica, só pode ser o quê? A aeronave, né? Agora, se eu tenho uma embarcação, né, a ponto de ser o quê? O navio. Quando eu voltar, eu vou te pedir para falar com o pessoal, desculpa aí, que depois a gente manda o resto do material. Tá. Vamos lá. Olha só, a embarcação isso é de fundamental importância, né? Claro que é grande porte, tá? Se tu vai ver o cara com uma jangada, uma canoa, tá de sacanagem. Olha só, ocorreu um crime dentro do navio, uma embarcação, né? Como regra, a Justiça Federal que vai julgar a prática desse crime. Está previsto constitucionalmente, tá? Agora, se for dentro de uma jangada, é a Justiça Estadual. Se for dentro de uma canoa. Então, muda muito. Agora, falando sério. Não deixa de ser sério isso que eu falei, né? Então, aqui, ó, vamos supor, vai passar uma embarcação pelo nosso mar. Só que ela não vai parar, ela só vai passar, tá? Nesse caso específico, eu tenho o artigo 3º da Lei 8.617 de 1993,
que fala sobre o direito de passagem inocente, tá? Então, a embarcação, ela tem o direito de passagem inocente. Artigo 3º da Lei 8.617 de 1993. Fala sobre o direito de passagem inocente. A aeronave tem? Não. Aqui, ó, proibição. Embarcação tem. Artigo 3º. Só que no parágrafo 1º do artigo 3º, fala assim, ó, desde que esse crime não ofenda a moral, a paz e os bons costumes. Não sei que crime é esse, né? Que não vai ofender a paz, não vai ofender a moral e não vai ofender os bons costumes. Por exemplo, se você está passando dentro do navio, está matando uma pessoa, isso ofende a paz? Claro que ofende a paz, né? Pô, vai falar que não tem... Não ofendeu a paz, não. Tu arrancar a cabeça da pessoa dentro do navio? Não, foi passagem inocente, tá? Mas tem essa ressalva aí. Pessoal, pessoal do online aí, tá? Houve uma interrupção aí na nossa conexão, tá? Vai ser repassado aí depois para você essa parte do conteúdo aí da aula, tá? Porque também vai ser gravada, vai ser reeditado. Desculpa aí, houve um contratempo. Infelizmente, a conexão foi interrompida, tá? O que eu estava falando, nesse momento que foi interrompida aí a conexão, é que no caso da embarcação aeronave privada ou mercante de origem estrangeira, deixei de mencionar aqui, elas são consideradas que extensão do nosso território nacional, tá? Então, se ocorrer dentro do nosso território nacional, dentro de uma embarcação aeronave de natureza privada, de origem estrangeira ou mercante, vou aplicar o princípio da territorialidade, tá? Agora, no caso da aeronave, que vai só passar pelo nosso espaço aéreo correspondente, aí eu perguntei para o pessoal, será que tem o direito de passagem inocente? Eu falei que não, porque o artigo 11 do Código Aeronáutico Brasileiro, ele proíbe o direito de passagem o quê? Inocente, soberania total. Ocorreu um crime dentro de uma aeronave de natureza privada ou mercante de origem estrangeira, vai ser aplicada a lei brasileira. A nossa soberania não dá margem para o direito de passagem inocente no que diz respeito ao espaço aéreo. Agora, no caso da embarcação, eu tenho o artigo 3º da Lei 8.617 de 1993, que fala que a embarcação, que ela só passar pelo nosso mar, né, não atracar no porto, ela teria o direito de passagem o quê? Inocente. Só que o parágrafo 1º fala que desde que o crime não ofenda a paz, a moral e os bons costumes, né? Então, o que eu estava falando, pessoal, difícil ocorrer um crime que não vai ofender aí esses bens. Mas tem essa ressalva. A embarcação tem direito de passagem inocente? Tem previsto. A exceção no que diz respeito a se ofender a paz, a moral e os bons costumes no parágrafo 1º da Lei 8.617 de 1993, no seu artigo 3º. Beleza? Eu estava falando com o pessoal na turma de exercício, e vou reforçar aqui, essa lei especificamente, para vir a ser cobrada numa prova de concurso público, ela tem que estar dentro do edital, porque pode extrapolar. É um conceito de uma lei o que? Específica. Se ele mesmo dentro do tema de direito penal, ali ó, territorialidade, lei penal no espaço, cobrar o direito de passagem inocente, até o ius esperneandi, né, o cara que foi errou, ele vai falar assim, não estava no edital. Dá para reclamar sim, porque ó, é uma lei específica. Então tem que estar prevista aí no edital. Mas para a gente, né, se precaver, tá aí o direito de passagem inocente. Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá todo mundo quieto, né? Já não sabe mais o que é embarcação, aeronave. Então vamos lá. Então, pessoal, esses foram temas abordados aí no que diz respeito à territorialidade. Agora, vamos para o próximo tema. Próximo tema, extraterritorialidade. O que é extraterritorialidade? É a lei brasileira sendo aplicada no estrangeiro, tá? Então, a lei brasileira sendo aplicada no estrangeiro. Você vai ver as hipóteses de acordo com o artigo 7º, que a extraterritorialidade, ela é o gênero
que comporta suas espécies. Então a doutrina, ó, vai trazer como espécie da extraterritorialidade a incondicionada, ou seja, extraterritorialidade incondicionada. Ou seja, para ser aplicada a lei brasileira, eu não preciso preencher nenhuma condição. Ao prefixo in, significa o quê? Negação. Se é incondicionado, eu não preciso de condição. Vai errar depois, tenho certeza. Tô brincando. A outra classificação, ó, é extraterritorialidade condicionada. Ou seja, tem que preencher algumas condições e as condições têm previsão, ó, no artigo 7º, parágrafo 2º do Código Penal. Beleza? E as hipóteses de extraterritorialidade condicionada está prevista no artigo 7º, inciso 2 do Código Penal. A incondicionada no artigo 7º, inciso 1. E a doutrina mais contemporânea, ela está trazendo agora também, ó, uma hipótese de extraterritorialidade, ao invés de incondicionada, condicionada, tem agora, ó, a hipercondicionada. Tá? Hipercondicionada. A extraterritorialidade hipercondicionada, ela tem previsão no artigo 7º, parágrafo 3º do Código Penal. Tranquilo? Então, por questões didáticas, vamos estudar primeiro a extraterritorialidade o quê? Incondicionada, a prevista no artigo 7º, inciso 1. Então, ó, incondicionada. Artigo 7º, inciso 1 do Código Penal. Letra A. Ó, preste atenção. Eu vou ler o enunciado do artigo 7º. Fala o seguinte, ó. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Ou seja, vai ser aplicada a lei brasileira, embora o crime ter sido praticado onde? Em outro país, no estrangeiro. Inciso 1. Os crimes. Os crimes. Ó, os crimes. Pergunta. O indivíduo está lá, no exterior. Brasileiro. Brasileiro. Eu. Chegou em espanhol para mim. Falei, tá falando o quê, cara? Não tô entendendo. Aí começou a querer discutir comigo, eu pranchei. Tal, tapa. Dei devagar, né? Porque se eu usar um pouco a intensidade, pode gerar uma lesão corporal. Aí tapa na cara dele, gerou aquela rubefação, aquelas 5 dedos na cara dele. Eu pratiquei o quê? Contravenção de vias, de fato, eu não xinguei. Nós vamos falar que é injúria, tá? Injúria real. Só um tapinha assim, pá! Contravenção de vias de fato, praticado na Espanha contra um espanhol. Vai ser aplicada a lei brasileira? Não. Por quê? O artigo 2º da Lei de Contravenções Penais, ele não tem aplicação da extraterritorialidade da contravenção penal ocorrida no estrangeiro. Então, se eu pratiquei uma contravenção penal no estrangeiro, não pode ser aplicada a lei brasileira. O artigo 7º, inciso 1 é claro. Os crimes, falou contravenções? Não. E o artigo 2º da Lei de Contravenções Penais proíbe o quê? A aplicação da lei brasileira numa contravenção penal ocorrida no estrangeiro, praticado pelo brasileiro, ou até mesmo o brasileiro sendo o quê? Vítima. Tá? Então não existe a extraterritorialidade da lei penal no caso de uma contravenção penal. Pronto. Agora vamos lá. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes. Letra A. Contra a vida e a liberdade, ó, contra a vida e a liberdade do presidente da República. Então tá aqui, ó, presidente da República. Falei presidente do Senado?
Não. Presidente da Câmara dos Deputados? Não. Presidente do STF? Não. É presidente da República, tá? Os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Então preste atenção. Não é qualquer crime, é contra a vida e contra a liberdade. Aí chega lá, Temer, tá viajando, Japão. Foi pro Japão. Aí lá no momento lá, né, da sua palestra, do seu discurso, um brasileiro vem a cometer um crime contra a honra do presidente da República. Safado, ladrão. Você, que isso? Agressivo. É isso mesmo, seu ladrão. Esse brasileiro que praticou esse crime contra a honra do presidente da República vai ser julgado pela lei brasileira, por mais que ele praticou esse crime no estrangeiro? Não. Porque não é crime contra a vida, nem crime contra a liberdade. Eu falei crime contra honra. Então, crime contra a honra não vai ser aplicado à lei brasileira. Não é uma hipótese de extraterritorialidade o quê? Incondicionada. Só contra a vida. Então, por exemplo, crimes contra a vida. Artigo 121 do Código Penal, homicídio. 122, você instigar, induzir, auxiliar o presidente da República a se suicidar. É um crime contra a vida. 123, ele praticar um crime de infanticídio contra ele. 124, aborto. Vamos lá. Você entrou numa chave que eu não... muito importante. Latrocínio. Foi lá. Passa a carteira, Temer. Não, passa. Meteu uma na carteira, né? Pô, consegui chegar no cara e tomar uns tiros antes, porque a segurança está muito fraca, né? Mas conseguiu aí. Não, valeu. Bum! Caiu. Latrocínio. Roubo seguido de morte. Considerado crime hediondo aqui no Brasil, de acordo com a lei dos crimes hediondos, né? Esse indivíduo que é brasileiro, que praticou um crime de latrocínio contra o Temer, lá no estrangeiro, vai ser julgado pela lei brasileira, independentemente do preenchimento de quaisquer condições, certo ou errado? Errado. Latrocínio é um crime contra o patrimônio e não contra a vida. Assim, eu tenho dois bens jurídicos tutelados, o patrimônio e a vida. Mas o que prevalece em si, primeiramente, que é tutelado, é o patrimônio, porque ele está capitulado nos crimes contra o patrimônio. Então, latrocínio não é uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Beleza? Agora, um abortozinho... Ali, não, foi mal. Não, estou falando abortozinho assim, no caso que o cara é homem, né, pô? Então, como é que vai ser vítima de aborto, né? Entendeu? Do 121 até o 127, crimes contra a vida. Então, aí ele vai ser sujeito passivo. Posso aplicar a lei brasileira, independentemente de quaisquer condições. Liberdade, por exemplo. Sequestraram o presidente da República. Então, sequestro é um crime contra a liberdade o quê? Pessoal, né? Vai ofender a liberdade de locomoção da pessoa. A pessoa fica privada de se locomover. Então, é um crime de extraterritorialidade o quê? Incondicionada. Tranquilo? Letra B. Os crimes, contra o patrimônio, a lei é clara, contra o patrimônio, além de ser contra o patrimônio, ou a fé pública. Então, contra o patrimônio, contra a fé pública, eu vou resumir, tá? Contra o patrimônio, a fé pública da administração direta, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e municípios. E aqui eu vou incluir o quê? O território. Da administração direta, territórios ou da administração o quê? Indireta. Empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundações o quê? Públicas. Tá lá. É qualquer crime? Não. Contra o patrimônio. Ou seja, crime contra o patrimônio, eu vou pegar como referência o quê? O Código Penal dos crimes contra o patrimônio. Crimes contra a fé pública, por exemplo, você falsificar um documento público de um ente federativo de um município.
vai ser aplicada a lei brasileira, mesmo se você falsificou lá do estrangeiro? Sim, porque é um crime contra a fé pública. Você falsificou uma moeda brasileira lá no estrangeiro. Qual a lei que vai ser aplicada? A lei brasileira, porque o crime de moeda falsa é um crime contra a fé pública. Falsificou um passaporte ali brasileiro, vai ser aplicado o quê? A lei brasileira. Falsificação do passaporte é um crime contra a fé pública. Então, nessas hipóteses. Agora, toma cuidado, porque a questão, ela pode, em determinados casos, não citar todos os entes federativos ou nem todos integrantes da administração direta. Se falar assim, ó, o crime praticado contra a fé pública municipal no estrangeiro pode ser aplicado à lei brasileira? Sim. Se for praticado um crime contra o patrimônio ou a fé pública dos estados e municípios e das autarquias e fundações públicas, pode ser aplicado à lei brasileira? Sim, porque ele não restringiu. Agora, se for somente, né, aí exclusivamente, aí a questão vai estar o quê? Errada. Tá? Letra C. Ó, os crimes contra a administração pública. Os crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. Por quem está a seu serviço. Preste atenção, pessoal, agora, ó, para você não confundir. Não é qualquer crime que o indivíduo vai praticar e vai ser aplicado à lei brasileira, independentemente de quaisquer condições. A lei fala crimes contra a administração o quê? Pública. Mas não é qualquer crime contra a administração pública. É por quem está a seu serviço. Então a gente vai pegar como referência, dentro do Código Penal, os crimes praticados pelo funcionário público contra a administração pública, do 312 até o 327. Tá? Peculato, peculato estelionato, peculato eletrônico, concussão, corrupção passiva, violação de sigilo, sonegação de livro oficial, são esses crimes que têm que ser praticados pelo funcionário público contra a administração pública, independentemente se for no estrangeiro. Tá? Agora, o indivíduo foi lá, praticou corrupção ativa. Vai ser aplicada a lei brasileira, uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada? Ó, corrupção ativa é um crime contra a administração pública, mas só que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Tá? Então, se for um crime que qualquer particular pode praticar contra a administração pública, não vai entrar. É só o funcionário público que pode vir a praticar esses crimes. É crime próprio, especificamente contra a administração pública. Tá? Ó, próxima. Letra D. Vai falar os crimes de genocídio. Então, ó, letra D. Os crimes de genocídio. Quando o agente for o quê? Quando o agente for brasileiro. Então está falando sobre o sujeito o quê? Ativo. Quando o agente for brasileiro. Ou domiciliado no Brasil. Agora está se referindo o quê? O domicílio. Ou domiciliado no Brasil. Pergunto para vocês. No caso de genocídio, quem é meu aluno mais antigo vai saber o que é genocídio. Agora, quem começou a estudar, né, já vai ter uma certa dificuldade. Né? A pessoa foi lá, aí se deparou com um crime e falou, isso é um genocídio. O que é genocídio? Genocídio é chegar e matar ali grupos de moradores de rua. Grupo de moradores de rua. Fui lá, eu queria acabar com esses moradores de rua. É genocídio? É? Pergunta é? Então pode ser o quê? Ali, ó, um grupo de extermínio, porque o grupo de extermínio, o que ele faz? Ele gosta de exterminar alguém
segregado dentro da sociedade. Bandidos, moradores de ruas, prostitutas. Então ele tem uma finalidade para exterminar esse... Vai ser o quê? Homicídio qualificado. Mas eu não posso falar que é genocídio, porque o genocídio pode ser um crime de homicídio, só que vai envolver em razão da raça, etnia, religião, tá? Cor. Ou raça, etnia, religião, cor. Então tem que ter essa finalidade. Se não tem, eu não posso falar que é genocídio. Então, um exemplo, o cara vai lá e entra numa comunidade judaica e tenta exterminar ali aquela comunidade. Eu posso falar que é genocídio? Matou? Sim, foi genocídio. Porque foi tendo em vista o quê? A raça. Tá? Judeu, de acordo com o STF, não é religião. É raça, tá? Antes que me corrija. Então, ali pode ser configurado o quê? O genocídio. Mas o genocídio não é só isso, pessoal. Não é só matar. É também o quê? É você sequestrar uma criança de um grupo e trazer para o seu. Por exemplo, vamos supor que você vá lá na comunidade judaica, sequestra uma criança e traga para o seu grupo, com essa finalidade. Então é o quê? Genocídio. Você provocar aborto nos integrantes daquele grupo, tendo em vista o quê? A raça, a religião, genocídio, sequestro, lesões corporais gravíssimas, tá? Então tudo configurado o quê? Genocídio. Um exemplo clássico daquele filme Lágrimas do Sol, que eu sempre falo aí, é que os soldados, os militares lá, não sei de qual país que representavam, eles invadiram uma determinada aldeia, os membros de uma raça lá, e o que eles estavam fazendo? Eles estavam cortando os seios das mulheres para as mulheres não amamentar as crianças, tá? E exterminando uma boa parte dos homens. Estavam com o objetivo de quê? Exterminar a raça. E isso seria o quê? Genocídio. Tá? Então aqui no genocídio, ó, fala os crimes de genocídio, mas ele traz um elemento, ó, quando for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então ele vai especificar o sujeito ativo. Primeiro tem que ser o quê? Brasileiro. Se não for brasileiro, pode ser um argentino, pode ser um americano, mas ele tem domicílio onde? No território nacional. Agora, pessoal, ó, presta atenção no que eu vou falar. Eu vou esquematizar, mas eu vou falar agora já para deixar balizado. Aqui, ó, quando eu falo crimes contra a vida e a liberdade do presidente da República, eu estou levando em conta o bem que está sendo o quê? Lesado. Então, o princípio que é adotado aqui, para a lei brasileira ser aplicada no exterior, é o princípio da defesa real ou da proteção. Leva-se em conta o bem que está sendo o quê? Lesado ou exposto ao perigo de lesão. Quando eu falo crimes contra o patrimônio ou a fé pública, da administração direta, território de administração indireta, está levando-se em conta o quê? O bem. O bem que está sendo o quê? Lesado ou exposto ao perigo de lesão. Tem que ser o patrimônio ou a fé pública da administração direta ou indireta. Então é o princípio da proteção, defesa ou real. Quando eu falo os crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço, estou levando em conta o quê? O bem que está sendo protegido, que é o bem da administração pública. Então a lei vai ser aplicada pela hipótese do princípio da defesa real ou da proteção. Já aqui muda. Né? Fala os crimes de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então aqui, ó, tem uma celeuma, né? Uma certa contradição, porque alguns doutrinadores vão falar que aplica-se o princípio da personalidade o quê? Ativa ou do domicílio. Ou seja, está levando-se em conta que quem está praticando o crime é brasileiro, ou se o agente for domiciliado onde? No Brasil. Mas o que prevalece na doutrina, que o princípio que é adotado na letra D é o princípio da justiça, ó, princípio da justiça universal. Porque a prática do genocídio, ela é rechaçada pelo Brasil através de tratados, convenções de direitos humanos. Então, independente de quem praticou o genocídio, se for brasileiro ou não, se ele vier aqui, um estrangeiro para o Brasil vai pegá-lo para tentar o quê? Puni-lo. Então, o que prevalece é o princípio da justiça o quê? Universal. Mas outros doutrinadores falam que seria o princípio da personalidade ativa. Leva-se em conta quem praticou o crime. Beleza? Então, o artigo 7º, inciso 1, até a letra D, são as hipóteses de extraterritorialidade o quê? Incondicionada.
São 4 alíneas. Vamos para a próxima agora. Vamos para a condicionada. Aqui, ó. Extraterritorialidade condicionada. A extraterritorialidade condicionada tem previsão no artigo 7º, inciso 2. Vai falar o seguinte, ó. Inciso 2. Os crimes, mais uma vez, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou o quê? A reprimir. Então, uma hipótese de extraterritorialidade condicionada. Só preste atenção. O Brasil se obrigou a reprimir o genocídio. Só que o genocídio já está ali previsto como extraterritorialidade o quê? Incondicionada. Não vai bisonhar aqui. Agora, no inciso 2, eu vou trazer outras hipóteses que não tem previsão no inciso 1, pô. Então, crimes que o Brasil se obrigou a reprimir através de tratado ou convenção de direito internacional. Exemplo, tráfico de drogas. Além do tráfico de drogas, também o Brasil se obrigou a reprimir através de convenção. Quem vai fazer concurso para a PRF vai saber disso. Tráfico de pessoas. Então, tráfico de drogas, tráfico de pessoas são crimes de extraterritorialidade o quê? Condicionada. Preste atenção. Para a lei brasileira ser aplicada no crime sendo praticado por um brasileiro no exterior, tem que preencher o quê? Algumas condições. Tá? Se você fala que é incondicionada, seria a hipótese do inciso 1. Algum momento eu falei sobre o tráfico de pessoas e o tráfico de drogas? Não. Então, por exemplo, sou brasileiro, pratiquei o crime de tráfico lá nos Estados Unidos. Qual a lei que vai ser julgada? Vai me julgar primeiro? É a lei o quê? Dos Estados Unidos. Tá? Se eu vier a ser condenado lá, por exemplo, fui para os Estados Unidos e cometi o tráfico. Beleza? Fui condenado a 20 anos de prisão, de reclusão. Vim para o Brasil. Aí cumpri os 20 anos lá. Cumpri 20 anos de prisão pelo tráfico lá nos Estados Unidos. Vim para o Brasil. Chegou aqui no Brasil, vinha ser condenado por 25 anos de prisão. Quanto tempo que falta para eu cumprir a pena? Errado. Nenhum. É uma hipótese que é extraterritorialidade condicionada. E você vai ver uma das condições é o seguinte: se eu cumprir totalmente a pena no estrangeiro, eu não posso cumprir a pena processado, julgado, condenado de novo pelo Brasil. Não vai preencher essa condição. Então toma cuidado com isso. A Bancasesp, ela traz uma questão justamente, basicamente da forma que eu falei. Falou que o indivíduo praticou o crime de tráfico lá no estrangeiro e veio a ser condenado a 8 anos. Aí cumpriu os 8 anos lá. Aí veio para o Brasil. Chegou no Brasil, foi condenado a 12 anos. Faltava 4 para ele cumprir. Aí ninguém, certo, errado. Faltava nada. Ele cumpriu totalmente a pena lá. Não é uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada, então ele não está devendo mais nada. Ele não pode ser processado e julgado novamente, porque vai ferir o princípio do de bis in idem. Só isso, só na incondicionada. Porque se, por exemplo, mais para frente eu vou esquematizar, mas eu vou falar agora para vocês. Se mata um presidente da República, foi um brasileiro, ou um estrangeiro, pode ser qualquer um, matou o presidente da República, foi condenado lá no estrangeiro 20 anos, chegou aqui no Brasil, condenado a 30. Aí nessa hipótese vai ter que cumprir o quê? 10. Porque independentemente se ele foi condenado, cumpriu pena lá, ele tem que ser processado e julgado novamente pela lei brasileira, que é uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. O que pode acarretar é o seguinte: se as penas são diversas, por exemplo, ele sofreu uma pena de multa lá no exterior e aqui uma pena privativa de liberdade, as penas são o quê? Diversas. Pode ocorrer atenuação. Se as penas são iguais, sofreu reclusão lá, 20 anos lá no estrangeiro, cumpriu 20 anos, chegou aqui no Brasil, cumpriu, foi condenado a 30. Faltam cumprir quantos anos? 10. Então, nesse caso, as penas são iguais. São iguais, ó. Reclusão lá e reclusão aqui. Eu não estou falando no patamar da condenação, estou falando sim da pena. A pena privativa de liberdade foi igual. Foi reclusão no estrangeiro e reclusão no Brasil.
Então as penas são iguais, vai ocorrer o quê? A computação, o desconto. Aí eu vou pegar os 20 anos lá e vou subtrair desses 30. Aí vai ficar faltando 10. E se no caso ele foi condenado por 40 anos lá, e aqui a pena máxima é 30, e com 20 anos ele fugiu e veio para cá? Uma hipótese extra, deixa eu reformular. Ele está falando o seguinte, ó, ele foi condenado, ele está citando um exemplo aqui, ele foi condenado lá no estrangeiro por 40 anos. Tá? Aí antes de cumprir os 40 anos, porque, por exemplo, nos Estados Unidos tem a pena perpétua, né? Tem pena de morte também. Antes dele cumprir os 40 anos, cumpriu 20 lá e fugiu, veio para o Brasil. É extraterritorialidade condicionada? É. Então ele vai ter que ser processado e julgado aqui novamente. Tá? Mas aí vai ter que ver quanto que vai ser a condenação dele. Porque se você falar assim para mim, ele foi condenado a 40 anos, para mim não muda nada ainda. Tá? Por quê? Aqui eu posso ser condenado a uma pena superior a 30 anos? Posso. Porque o Beiramar foi condenado a 121? Porque o Beiramar foi condenado a 80 anos? A pena pode sim. Agora o cumprimento que eu vou cumprir por fato, no máximo 30 anos. Por fato. Tá? Então, por exemplo, ó, fui lá, matei uma pessoa. Matei 3 pessoas. Um triplo homicídio aí. Aí fui condenado a 60 anos. Desse fato, eu só posso cumprir quantos anos? 30. 30 de 60. Progressão do regime, livramento condicional, qualquer benefício é calculado em cima do máximo. De 60, ou acima do máximo da pena que foi fixada, ou seja, 60 anos. Eu não vou calcular em cima de 30, senão rapidamente ele sairia. Tá? Então eu calculo em cima do máximo. Aí vamos supor, estou lá, 60 anos de condenação. Vou ficar no máximo 30. Aí eu olhei para o agente penitenciário, vem cá. O cara veio, cortei a cabeça dele. Aqui, 30 anos, eu vou embora. Aí vamos supor, quando ele cortou a cabeça do agente penitenciário, ele só tinha o quê? Não, ele tinha cumprido 20 anos. Em tese faltava o quê? 10 anos para ele sair por causa desse fato. Aí foi condenado por mais 30 anos em cima dessa morte. Vai fazer o quê? Vai pegar o tempo que falta, se ele cumpriu 20, falta quanto? 40. Foi condenado por mais 20 anos, vou somar 20 com 40, fica quanto? 60. E os 20 anos que ele cumpriu? Perdeu. Vai ter que cumprir 30 agora em cima de 60. É por fato. Beleza? Então, pessoal, vou dar um intervalo aí. Na próxima parte, voltaremos aqui na extraterritorialidade condicionada.